Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo é o primeiro estado a vacinar metade da população contra o coronavírus. Rio de Janeiro chega a 1 milhão de casos de Covid em meio ao avanço da variante Delta. E há 4 dias da Olimpíada, mais de 150 atletas brasileiros já desembarcaram em Tóquio. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Nesta segunda-feira, São Paulo se tornou o primeiro estado brasileiro a ter 50% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Abrimos esta edição do JR 24 horas falando sobre este assunto com o Pedro Leão, que tem os detalhes para a gente sobre o avanço da vacinação, né, Pedro? Boa noite para você. Boa noite, Salso, e todos que acompanham o Jornal da Record. 23 milhões e 400 mil pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 aqui em São Paulo. Isso representa quase 51% da população do estado. O percentual foi atingido depois de 6 meses do início da campanha de vacinação, que começou em janeiro. O número de pessoas completamente imunizadas no estado é de 8 milhões e 300 mil, o que representa 18% da população. Nesta terça-feira será a vez das pessoas com 33 anos receberem a primeira dose. E até sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo pretende vacinar todos na faixa etária dos 30 anos. Salce. Obrigada, meu querido, pelas informações. E nos próximos 15 dias, o Brasil deve receber mais de 13 milhões de doses da vacina da Pfizer. Vamos agora a Brasília conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salce. No total são 13.265.460 doses que devem chegar até o dia 1º de agosto. As vacinas vêm dos Estados Unidos. O ritmo de entregas deve aumentar entre agosto e setembro, quando a expectativa é que cheguem 70 milhões de doses. Essas vacinas fazem parte do primeiro contrato com a Pfizer, que prevê entrega de 100 milhões de doses até o fim do terceiro trimestre. O segundo contrato prevê a chegada de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Nesta segunda, a Anvisa recebeu o pedido de análise de um medicamento para o tratamento da Covid-19. O Sotrovimab ainda não teve estudos clínicos no Brasil e o prazo de análise da Anvisa é de até 30 dias. Salce. Obrigada, Matheus. Agora uma notícia preocupante em meio ao avanço da variante Delta. O Rio de Janeiro foi o 7º estado a superar a marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19, isso desde o início da pandemia. O Pedro Paulo Filho tem mais detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salce, mais exatamente 1 milhão e 496 casos, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, mais de 57 mil pessoas morreram por causa da doença. Por outro lado, o Rio é o terceiro estado que mais vacina, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Agora, o que mais está preocupando por aqui é o avanço da variante Delta. Isso porque dos 110 casos registrados pelo Ministério da Saúde em todo o país, 83 foram identificados no Rio. Em seguida aparecem Paraná, Maranhão e São Paulo. Inclusive 4 pessoas morreram no Paraná e uma no Maranhão, vítimas dessa nova variante. Salce. Obrigada, Pedro. Seguimos falando da variante Delta, porque a Organização Mundial de Saúde afirma que esta variante já chegou a pelo menos 111 países. Quem tem as informações para a gente é a correspondente Evelyn Bastos. A OMS acredita que o número de casos da variante Delta, registrada pela primeira vez na Índia, pode ser ainda maior, já que existe uma limitação para detectar a variante em alguns países. A preocupação maior é na Europa, onde o número de casos subiu 21%. Por causa da Delta, aqui nos Estados Unidos, os casos aumentaram em 121% em 2 semanas. As mortes também aumentaram nos últimos 14 dias, mas autoridades afirmam que 97% das novas internações são de pessoas que não foram vacinadas.
O assunto agora é a Olimpíada de Tóquio. Há 4 dias da cerimônia de abertura dos Jogos, mais da metade dos 302 atletas da delegação brasileira já desembarcou no Japão. Vamos conversar com o André Tal. Oi, André, bom dia para você por aí. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que estão aí no Brasil. Já são mais de 150 atletas brasileiros aqui em solo japonês. Algumas das nossas estrelas treinam forte por aqui, fazem questão de mostrar tudo nas redes sociais. É o caso do Arthur Nori, da ginástica artística, também o Isaquias, da canoagem, e a seleção feminina de vôlei. Quem também já desembarcou em Tóquio é o surfista Gabriel Medina, esperança de medalha para o Brasil. E também quem é esperado nesta terça-feira é o Thiago Braz, campeão e recordista olímpico no salto com vara. A gente sabe que antes mesmo da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, começam as competições de futebol. A seleção feminina de futebol estreia na quarta-feira contra a China e a seleção masculina de futebol estreia na quinta-feira contra a Alemanha no estádio de Yokohama. Mas os Jogos de Tóquio, de alguma forma, já estão ofuscados pelos casos de Covid-19. Já são 5 confirmados só na Vila Olímpica. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse agora há pouco que não sabe o quanto complexo vão ser os Jogos de Tóquio. Ele também confirmou que o presidente da OMS, a Organização Mundial da Saúde, deve desembarcar aqui no Japão na quarta-feira. Salsi. Não tem jeito, né? A preocupação é grande. Obrigada, André, pelas informações. Vamos conversando durante toda a semana. Seguimos falando de futebol, porque no jogo que fechou a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport surpreendeu o América Mineiro em Belo Horizonte. Veja. O único gol do jogo foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo. Paulinho Mocelin cortou a zaga e bateu o colocado. América 0, Sport 1. O time pernambucano sai da zona do rebaixamento e deixa o mineiro no lugar. O presidente Jair Bolsonaro disse que deve vetar o fundo eleitoral no valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais para as eleições do ano que vem. Foi durante uma entrevista para a TV Brasil, agora à noite. O valor foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, junto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O candidato Pedro Castilho foi declarado presidente do Peru após um mês da apuração dos votos. A diferença entre Castilho e Keiko Fujimori foi muito pequena. A apuração mostrou que o candidato de esquerda teve 44 mil votos a mais. A adversária não aceitou o resultado, entrou com um processo na Justiça Eleitoral. Mas nesta segunda-feira, a vitória de Castilho foi confirmada. A posse será no dia 22 de julho. E esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.